Nightwolf é um dos lutadores da Terra mais enigmáticos e poderosos de todos os tempos. Um personagem que é muito fácil de esquecer se você não jogou os jogos da linha do tempo original ou se não prestou muita atenção nos jogos da trilogia atual. Mas hoje vamos ver que Nightwolf, além de ser muito mais do que você imagina, é um dos seres mais poderosos da Terra e da franquia inteira, com feitos que colocam muitos personagens no chinelo. Então hoje abordaremos sua história, poderes e atributos como força, velocidade e durabilidade para compreendermos totalmente o poder desse monstro da tribo Matoka. Nightwolf é um guerreiro poderoso e respeitoso da tribo Matoka. Não se sabe quase nada sobre essa tribo, a não ser que lá eles recebem os poderes de um grande espírito, também conhecido como Grande Mãe. Em Mortal Kombat descobrimos que o nome Nightwolf é um título cerimonial passado de indivíduo para indivíduo da tribo Matoka por seu grande espírito. Sem o manto de Nightwolf, o personagem que conhecemos se chama Grey Cloud, ou Nuvem Cinza, e através desse título ele ganha acesso a uma série de poderes sobrenaturais. Nightwolf é um herói, historiador e xamã nativo americano arquetípico que foi apresentado pela primeira vez em Mortal Kombat 3. Ele se mostra como um guerreiro orgulhoso e feroz, dedicado à causa do bem, e está sempre em contato com Raiden e o Grande Espírito por meio de visões. Como tal, ele atrai energia espiritual interna e externa para aumentar o seu poder. O Grande Espírito, ou a Grande Mãe, não tem uma explicação canônica. Sabemos que é um espírito feminino que não é um deus ancestral ou um deus tradicional. Nas falas do modo arcade e versus, Fujin diz que já lutou ao lado dela, e Nightwolf diz que ela nunca mencionou isso, mas essas interações podem ser consideradas como não canônicas se não tem embasamento na história, mas é sensato dizer que o Grande Espírito é uma força da natureza, no mínimo, que é extremamente poderosa. E vamos ver mais pra frente a imensa potência desse espírito e o poder que ela dá a Nightwolf. Mas eu acredito que o Grande Espírito, ou a Grande Mãe, é simplesmente uma representação dos espíritos que os nativo-americanos cultuam, como uma força espiritual e uma força da natureza que elege o seu escolhido para fazer a sua vontade, e não uma divindade ou um deus, entendem? Mas teorias são aceitas porque não temos explicação canônica de fato. Mas retornando a Nightwolf, ele é geralmente retratado como alguém estoico e profundamente sintonizado com a natureza, os animais e espíritos. Sua arma principal é uma machadinha, que ele pode aprimorar com energia espiritual verde. Ele também pode usar essa mesma energia para invocar um arco e flecha espiritual. Originalmente, sua tribo era conhecida como Lakota Sioux. Por isso ele se refere a Raiden como Haoka, mas isso foi alterado posteriormente em Mortal Kombat 11, e ele agora é membro de uma tribo fictícia chamada Matoka. E também Nightwolf se tornou um dos personagens que tem origem nativo-americana mais prolíficos dos videogames. E por um bom motivo, o cara é insano, no bom sentido. Em termos de poder e aparência, Nightwolf inicialmente era apenas uma das almas escolhidas da Terra, mas ele foi revelado como o xamã da sua tribo no modo Conquest de Mortal Kombat Deception. Esse papel foi reiterado e ampliado juntamente com o fino ajuste de suas técnicas. As habilidades mais comuns de Nightwolf incluem manipulação da magia verde e também manipulação de raios. Ao usar seu poder sobre essa energia verde, Nightwolf pode energizar a si mesmo ou suas armas para causar dano máximo e até mesmo invocar armas letais na forma de tomahawks ou machadinhos e também adagas e arcos.
Esse poder pode ser usado defensivamente na forma de um enorme escudo de bolha que cobre tudo à sua frente, ou uma aura verde que redireciona ataques de projéteis assim que entram em contato com ele. Ele também infunde sua magia xamã em suas armas, fazendo com que elas fiquem azuis. Essa magia faz com que suas armas fiquem eletrocutadas e invoquem raios nos alvos afetados. Ele também tem a capacidade de gerar chamas de cor azul. E falando em raios, seu poder sobre a eletricidade é mais básico em comparação à sua energia verde. Mas não se engane, essa habilidade é extremamente letal, visto que ele pode fazer igual a Raiden e invocar um poderoso raio diretamente das nuvens, fazendo com que essa técnica em combate seja uma das mais velozes do verso de Mortal Kombat, pois, é claro, ele está manipulando raios puros, com velocidade que chega a Mach 1282, ou 440 mil metros por segundo, de acordo com um estudo realizado por Harvard, que mediu a velocidade de raios naturais. Porém, uma habilidade menos conhecida dele inclui o fato de ele poder desintegrar seu oponente em um feixe de luz. Isso foi expandido ainda mais em títulos posteriores, como Último Recurso, ou um feitiço autodestrutivo que requer um encantamento que libera uma luz devastadora, capaz de ferir até mesmo deuses ancestrais, como Cetrion, ou eliminar Sindel, que no momento estava empoderada pela alma de Shang Tsung e tinha feito uma baguncinha na Terra, eliminando todos os guerreiros poderosos que ela encontrou. Um fato engraçado é que até a segunda linha do tempo em Mortal Kombat 9, na linha do tempo original, Nightwolf nunca tinha encontrado Sindel, pelo menos não dessa forma. Em Mortal Kombat Deception, Nightwolf tem a habilidade de manipular as energias do mal, que é a mácula na alma que lhe permite entrar no submundo. O jogo também menciona que Nightwolf se torna um devorador de pecados, permitindo que ele absorva completamente as energias malignas enquanto mantém sua psique. Ele utiliza os pecados de seus ancestrais para esse propósito, pois o mal acumulado pesa a alma de qualquer ser independente de seus poderes. E é claro que a alma pesada pelo mal, como a de Bi-Han, por exemplo, vai direto para o submundo. Através dessa habilidade, Nightwolf conseguiu ligar Onaga ao submundo no exato momento em que Shujinko o matou. As novas habilidades mostradas em Mortal Kombat 11 são sua conexão espiritual intensificada, que o permite absorver o poder de seus animais espirituais para aumentar suas próprias habilidades físicas ou afetar os inimigos. A ferocidade de Kiba, o lobo, aumenta seu poder físico, fortalecendo seu poder de ataque em geral. A força ursina de Como, o urso, reforça sua capacidade defensiva e reduz o dano recebido em combate. O espírito majestoso de Hana, a águia, permite que Nightwolf ataque à distância para que ele possa desorientar os adversários, ou ele pode simplesmente mantê-la estacionária para amplificar a si mesmo. Então, como podemos perceber, Nightwolf é um completo monstro em combate, e seu estilo de luta é muito impressionante. Em termos de pura porradaria, é interessante mencionar que na linha do tempo original, Nightwolf era um mestre do Vale Tudo e Taekwondo. Como a linha do tempo atual ou a segunda linha do tempo não nos diz direito o estilo de luta deles, podemos assumir que ele ainda é um mestre nessas artes de combate. Mas já que falamos de linhas do tempo, vamos explorar ambas as linhas do tempo atuais para entendermos a força colossal de Nightwolf, que por incrível que pareça, é muito mais ampliada em Mortal Kombat 11. Mas vamos começar pela linha do tempo original, para termos um pouco de contexto. A história de Nightwolf começa em Mortal Kombat 3, quando ele foi avisado sobre a invasão de Khan na Terra através de uma visão de Raiden. Como tal, ele estava totalmente ciente e preparado para os eventos que ocorreram,
incluindo os ataques dos esquadrões de extermínio de Khan. Com sua própria pátria protegida pela magia xamânica, ele logo se juntaria aos outros guerreiros escolhidos. Juntos, eles viajaram de volta à costa leste, preparados para a batalha contra o Imperador e seus lacaios. E é claro, eles venceram, com Liu Kang vencendo o Imperador pela segunda vez, sendo que o mesmo tinha absorvido toda a vida na Terra, com exceção dos protegidos e escolhidos, é claro. Nightwolf retornou novamente durante os eventos de Deception. Ele viu imagens do Rei Dragão e sua ressurreição em seus sonhos. Esses pesadelos se repetiam constantemente, e Nightwolf passou a reconhecê-los como um aviso. Ele sabia que uma nova ameaça maligna estava prestes a surgir das cinzas, e em vista da transformação de Reptile em Onaga, suas previsões certamente se tornaram realidade. O método que Nightwolf usaria para destruir Onaga foi passado a ele por seus antepassados. Esse método era o do Sin Eater, ou a absorção dos pecados de sua tribo. No entanto, havia uma consequência terrível a ser considerada quando você assume tal papel. Se ele fizesse isso, seria um perigo para todos que o cercavam, inclusive seus aliados. Por isso, ele tomou a decisão de destruir Onaga por conta própria, mantendo seus aliados fora de perigo. Seu papel como um devorador de pecados envolveria entrar no submundo, atraindo a alma de Onaga até ele e liberando os pecados absorvidos de seus ancestrais, o que prenderia Onaga no submundo. E de fato, após Shujinko derrotar Onaga na Exoterra, Nightwolf aproveitou a oportunidade para executar seu plano. Seu método foi bem sucedido e ele conseguiu separar Reptile de Onaga e ligou o Rei Dragão ao submundo. Depois de completar sua missão, ele foi guiado de volta à Terra por seus guias espirituais, que eram uma matilha de lobos. Nightwolf começou a receber visões de uma batalha, onde um poder desconhecido estava forçando os guerreiros participantes a lutarem entre si. Suas visões acabaram se tornando realidade quando ele falou com Johnny Cage e seus aliados, e concordou em ajudá-los na batalha contra Shinnok e suas forças. Eventualmente, Nightwolf foi encontrado junto a Kitana e o espírito de Liu Kang. O vínculo que os dois compartilhavam foi suficiente para Kitana manter o espírito de Liu Kang inteiro, até que um caminho fosse encontrado para ele se juntar ao seu corpo. Mas Nightwolf ainda estava esgotado depois de usar seus poderes xamânicos em Onaga. Então ele usou toda a magia que pôde para aliviar Kitana de seu fardo e assumiu a responsabilidade de cuidar do espírito de Liu Kang, que, como sabemos, Liu Kang em Deadly Alliance foi eliminado covardemente por Quan Chi e Shang Tsung, e sua alma foi absorvida pelo feiticeiro. Mas após Raiden liberar sua essência divina e reduzir Shang Tsung a nada em Deception, Liu Kang teve seu espírito liberto e eventualmente chegou a Nightwolf. Se quiserem entender mais sobre, assistam meu vídeo falando sobre Liu Kang. Já no Armagedon, ele se juntou às forças da luz na batalha final. Ele aparece ferindo Shiva com uma de suas flechas, mas é eliminado nos degraus da pirâmide de Argus. Seu corpo pode ser visto nas escadas da pirâmide. Infelizmente, apesar de Nightwolf ser poderosíssimo e por trás dos panos ter feito muita coisa, não temos muitos feitos dele nessa linha do tempo. Mas na segunda linha do tempo, ele realmente brilhou. Na segunda linha do tempo, que começou em Mortal Kombat 9 e terminou em Mortal Kombat 11, descobrimos que antes de Nightwolf se tornar o que é, ele já foi conhecido como Grey Cloud, da tribo Matoka. Como Grey Cloud, ele nasceu e cresceu na pobreza ao lado de seu povo, que foi tratado injustamente, o que o deixou muito chateado, aumentando sua frustração com suas crenças. Os ancestrais da tribo haviam desistido de seus futuros descendentes para os colonizadores. Um dia, Grey Cloud foi abordado pelo líder do Dragão Negro, Kano, que se ofereceu para tornar Grey Cloud rico, em troca de trazer até ele as relíquias mais sagradas dos Matokas.
Consumido por sua raiva, Grey Cloud concordou e tentou roubar a relíquia mais valiosa, mas logo percebeu que estaria entregando o que restava da dignidade de seu povo. Ele então se voltou contra Kanon e escolheu defender os Matoka pela primeira vez, mas foi brutalmente espancado e deixado para eliminação. Enquanto ele estava nesse processo, o grande espírito de seu povo veio até ele e deu poder a Grey Cloud. Deu a ele o manto de Nightwolf, o lendário defensor dos Matoka. Como Nightwolf, ele conseguiu lutar contra Kanon e expulsou todo o dragão negro que estava nas suas terras com sucesso. Agora sintonizado com os espíritos da terra, Nightwolf serviu para proteger seu povo e sua terra natal, o que chamou a atenção do deus protetor do reino, Raiden, que fez de Nightwolf um de seus campeões para defender a terra contra a Exoterra no torneio Mortal Kombat. Nightwolf aparece durante o primeiro torneio e luta contra Scorpion, e ele é derrotado. Scorpion acredita que Nightwolf desonra sua espécie por não buscar a retribuição, mas em certos diálogos de introdução em Mortal Kombat 11, Nightwolf afirma que perdeu para Scorpion de propósito. Does the truth sting, Scorpion? Did not let me win. You weren't ready for the tournament. Didn't Scorpion best you also? I lost by choice. You, inexperience. E vendo sua performance posterior, é bem provável que isso seja de fato real. Porém, não faz sentido Nightwolf perder, sendo que ele sabia dos riscos da Terra perder. Mas mesmo assim, faz sentido de alguma forma. Após Liu Kang derrotar Shang Tsung, ele não é visto na cerimônia de premiação na Academia Wuxi, e ele não aparece novamente até a invasão da Terra por Shao Kahn. Após Stryker derrotar Ermac no metrô, Nightwolf aparece e pede a Stryker para que ele se junte aos Guerreiros da Terra em uma tentativa de derrotar Shao Kahn. Nightwolf aparece quando Cyber Sub-Zero é reprogramado. Quando Raiden recebe outra visão, Nightwolf pergunta o que ele viu. Então os Guerreiros da Terra são informados sobre o Tornado de Almas criado por Quan Chi, e Nightwolf se junta a Cyber Sub-Zero em uma tentativa de parar o nosso feiticeiro favorito. Nightwolf aparece e derrota Quan Chi, e então é atacado pelo nosso porteiro favorito, Noob Saibot, que é derrotado e é jogado no Tornado de Almas, fazendo-o desaparecer. Nightwolf retorna aos Guerreiros da Terra com a boa notícia, mas Raiden vê que seu amuleto ainda está quebrando. Quando os ciborgues Lin Kuei emboscam os Guerreiros da Terra, Nightwolf enfrenta Cyrax, depois Sector, derrotando ambos. Depois que todos os ciborgues são derrotados, Sindel, que estava empoderada com a alma de Shang Tsung, faz a limpa nos Guerreiros da Terra, mas Nightwolf enfrenta ela e bate de frente até que é forçado a se sacrificar e ambos são vaporizados em um pilar de luz. A alma de Nightwolf infelizmente é vista mais tarde na posse de Quan Chi e é derrotada por Raiden junto aos outros porteiros. Em Mortal Kombat X vimos que ele virou outro corrompido, ou como costumamos chamar aqui no canal, os porteiros de Quan Chi. E realmente ele não fez nada que lhe dê algum mérito até Mortal Kombat 11 e sua DLC Aftermath. Em Mortal Kombat 11 ficamos sabendo que após Nightwolf ser deslocado no tempo, essa encarnação do passado foi abordada por Kronika, mas Nightwolf recusou a oferta e Kronika o enviou para o vazio, onde conheceu Fujin e Shang Tsung, que também tinha sido deslocado no tempo. Após a derrota de Kronika, eles finalmente conseguiram sair do vazio. Quando Liu Kang começou a mudar a linha do tempo, eles chegaram e falaram que se ele não parasse, os reinos seriam destruídos, devido ao fato de ele ter destruído a coroa junto com Kronika. Esse artefato é o mais importante para alterar corretamente a linha do tempo. Então, o jovem Nightwolf e Fujin revelam a Liu Kang e Raiden como os dois conheceram Shang Tsung depois que Kronika os baniu para o mesmo lugar onde Liu Kang e Raiden estão. Liu Kang então enviou os três para o passado
onde eles acabaram no Coliseu quando Shao Kahn e Kitana estavam lutando. Enquanto os três escapavam do Coliseu, Collector encontra eles, deixando as feras saírem de suas celas. Nightwolf derrota o porteiro, enquanto os outros dois derrubam as feras. Shang Tsung então diz a Nightwolf e Fujin que eles trariam Sindel de volta à vida para derrotar Cetrion e recuperar a coroa. Isso não caiu muito bem aos ouvidos de Fujin, que lembrou das ações dela quando ela estava viva, mas mesmo assim concorda. Como Kronika acabou vendo o plano de ambos, ela enviou Frost e Geras, assim como o Cyber Lin Kuei, para acabar com o trio. Nightwolf varreu o chão com Frost e Geras, naquele ponto, entra no modo John Wick e sobrepuja Fujin e Shang Tsung ao mesmo tempo, mas Nightwolf sozinho o derrota, o que é um feito imenso ao nosso Lobo da Noite. E Shang Tsung e Fujin forçam Geras a entrar em um portal, pois Nightwolf sinceramente já tinha feito tudo sozinho, e ele foi levado ao Reino do Caos, sim, onde Havoc morava. Assim que os três se dirigiram ao submundo, Nightwolf sentiu seu corrompido por perto, e os corrompidos capturam o trio após serem descobertos. Os três estavam sendo detidos no Templo de Ossos de Shinnok e vigiados pela versão corrompida de Nightwolf. Sindel inclusive aparece e procura vingança contra Nightwolf, mas ele consegue se libertar e aniquila Sindel em combate. Inclusive, até mesmo seu corrompido quer cair na porradaria, mas acaba sendo derrotado também. E um fato interessante é que o corrompido de Nightwolf completamente venceu Shang Tsung, e Shang Tsung foi forçado a absorver a alma corrompida contra a vontade de Nightwolf, pois o corrompido tinha ferido ele gravemente e ele precisava se curar para ficar com força total. E é claro que Nightwolf do passado, no caso, não teve escolha a não ser deixar o feiticeiro tomar a alma do seu eu presente. Os três então se dirigem até Shiva, mas Shiva não estava convencida até que Shang Tsung menciona Sindel. No entanto, eles tiveram que terminar a tarefa sem que Kitana percebesse, pois ela com certeza mataria Shang Tsung. Eles se aventuram com porteiros e feras, derrotando todos até que encontram Jade, que não ficou nada convencida com as palavras deles, especialmente porque Kotal Kahn estava usando a Câmara de Almas para se recuperar. Shiva derrota Jade e os quatro vão para a Câmara. Kotal Kahn acorda e do nada tenta atacar Shang Tsung apenas para ser derrubado por Shiva. Kitana aparece na Câmara e descobre que os quatro estão tentando trazer de volta à vida a rainha Sindel. Kitana acreditava que Shang Tsung na verdade estava corrompendo a rainha, levando-a a atacá-lo. Mas Shiva apareceu na frente e derrotou Kitana. Pois é, Mortal Kombat 11 e o seu nivelamento de poder é um absurdo no mau sentido. Após Sindel retornar, eles vão até a ilha de Shang Tsung. Depois que Fujin derrota Kabal e Jade, Nightwolf decidiu proteger a ilha com Sindel, enquanto Fujin e o Shangão buscavam a coroa. E aqui vemos uma das melhores performances de Nightwolf e até Sindel, pois ambos lutam contra Cetrion. Sindel acabou ficando ferida e Nightwolf estava sendo agarrado por Cetrion. Então, ele tentou se sacrificar com a mesma luz que derrotou Sindel. E, pasmem, a luz machucou gravemente Cetrion. E devido aos esforços combinados, eles derrotam a deusa ancestral, praticamente colocando ambos acima de quase 99% de todos os personagens de Mortal Kombat, especialmente porque Cetrion estava na sua forma sombria, que remove suas limitações e ela pode usar todo o seu poder. Fujin e Shang Tsung então chegam e atacam Cetrion, forçando-a a recuar após ter muitos ferimentos. Fujin então curou Nightwolf. Nightwolf então decide ir junto aos Briggs, e enquanto as forças da Terra lutam contra as forças do submundo, Nightwolf ataca Shang Tsung, porque como sabemos, no fim de tudo isso era uma farsa para Shang Tsung pegar a coroa. E é claro que Nightwolf não teve chance alguma, pois nesse ponto, Shang Tsung está muito além até
dos deuses ancestrais e a titã Kronika. O destino de Nightwolf acaba ficando desconhecido até, é claro, Liu Kang criar a nova era, pois antes disso Shang Tsung estava tentando roubar a alma dele, mas Raiden e Fujin interviram, e sabemos que a essência de ambos os deuses foram sugadas por Shang Tsung, mas Nightwolf não sabemos o que houve com ele. Mas enfim, não é nem necessário dizer que Nightwolf é um monstro em combate, sendo ele capaz de lutar até contra um deus ancestral, com todo o seu poder, com auxílio de Sindel, é claro. Isso é algo que poucos podem dizer em Mortal Kombat, pois ele não estava usando coroa alguma e simplesmente saiu no soco com ela. E apesar de Cetrion estar um pouco enfraquecida devido às alterações temporais de Kronika, na minha opinião, isso não é desculpa. Inclusive, Sindel derrotou todos os corrompidos brancos de Kronika, sendo que esses estavam dando problemas até mesmo a Liu Kang na sua forma de deus do fogo. Antes, é claro, do mesmo usar o Jinsei como fonte de energia. Então os caras não são porteiros, e são mega poderosos. E eu acredito que Nightwolf conseguiria fazer isso, assim como Sindel, visto que essa versão dela foi ressuscitada normalmente, sem a alma de Shang Tsung. Sem contar que seu ataque de luz conseguiu enfraquecer Cetrion, aliado ao fato de ele poder acompanhar ameaças até mesmo no nível e além de Raiden, e o fato de ele também ser empoderado pelo Grande Espírito, eu não fico surpreso que ele esteja no nível de Raiden, por poder não só enfraquecer, como lutar extremamente bem contra Cetrion. E apesar de ter perdido para Scorpion, por feitos e citação ele poderia facilmente vencê-lo, e ele está muito acima do calibre de Scorpion. Já Nightwolf está acima disso, e é mais comparável a literais deuses, como Fujin, que inclusive venceu seu irmão em combate justo, e Nightwolf venceu Geras, que parecia estar mega empoderado, pois pôde parar ambos Fujin e Shang Tsung. Nightwolf é um monstro, e além de ter ataques que são literais raios naturais, ele pode lutar contra seres que podem acompanhar Raiden, que por si só é tão rápido quanto raios naturais em combate. Já a sua luz é muito mais poderosa que ele mesmo, e até mesmo Sindel, empoderada com a alma de Shang Tsung, foi incapaz de tancar esse ataque, e ela tinha feito a limpa com os Guerreiros da Terra. Em geral, Nightwolf é cachorro grande em Mortal Kombat, e o fato de Cetrion ter empatado com Liu Kang como um deus inicialmente, até ser sobrepujada, mostra que além do nivelamento de poder de Mortal Kombat 11 ser zoado, também mostra que Nightwolf, Fujin e Raiden e também o Grande Espírito são absurdos. E acredito fortemente que Nightwolf esteja no nível dos deuses, pois pode lidar contra a ira de Cetrion sem nenhum artefato como a coroa, sendo que geralmente para lutar contra ela, eles têm que usar esse artefato que contém incontáveis almas que amplificam o usuário. E Nightwolf nos mostrou que, apesar de ter dificuldades, ele pode lidar tranquilamente com ameaças divinas e até um deus ancestral, que pode até ser considerado uma ameaça planetária e além, e ela é equivalente a Shinnok, visto que é sua irmã, e vimos o que Shinnok, com seu amuleto a poder total, pode fazer com deuses. E apesar de Cetrion estar um pouco enfraquecida devido ao Armagedon temporal, não importa, pois Nightwolf, a todo vapor, com a força total do Grande Espírito, é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros e apoiadores do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka e Dani. Muito obrigado pelo apoio fenomenal. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.